Desde o início dos tempos, o ser humano vem se empenhando em desvendar segredos, sejam eles militares, tecnológicos ou até mesmo místicos. Cedo ou tarde, esses mistérios sempre acabaram sendo revelados quando os textos secretos eram decifrados. Mas entre todas as escritas enigmáticas já encontradas na história da humanidade, uma se destaca entre todas as outras. Por séculos, esse texto se mostrou um desafio para todos aqueles que tentaram desvendá-lo. É o livro mais misterioso do mundo, escrito por um autor desconhecido em um alfabeto único, ilustrado com imagens intrigantes. Este é o manuscrito Voynich. Quais seriam seus segredos escondidos? Gostaria de saber? Então apague a luz do seu quarto, porque eu vou lhe contar mais uma história do nosso acervo secreto. Imagino que você esteja se perguntando quem sou eu e onde você está. Eu sou o curador, o guardião das histórias deste acervo secreto. Antes de dar início ao vídeo, eu gostaria de fazer um pedido. Assista o vídeo até o final, e se você gostar do conteúdo, considere se inscrever neste canal. A sua participação, a sua inscrição e os seus comentários são de extrema importância para mim e para que eu possa continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Tenho certeza que você vai querer muito ficar por dentro das novidades que virão, e se você é como eu, que gosta de conteúdos assim, de mistério e terror, certamente não vai querer perder os próximos vídeos. Isso eu garanto. Então, chega de delongas e vamos para o vídeo. O livro mais misterioso do mundo já esteve nas mãos de diversos especialistas ao longo de séculos. Um dos esforços mais notáveis da atualidade foi o do Serviço Militar de Inteligência dos Estados Unidos. Esses especialistas eram considerados os melhores criptografistas do mundo, treinados para descobrir segredos em mensagens de inimigos em períodos de guerra. E, como treinamento, eles desvendaram documentos históricos criptografados. E sempre tiveram sucesso a cada novo documento que lhes era entregue como treinamento. Até que um dia, eles se depararam com o manuscrito Voynich. Depois de meses de tentativas, eles simplesmente desistiram. Durante toda a longa história dessa equipe incrível de especialistas, esse foi o único documento que eles não conseguiram desvendar. No início do século XX, um negociante de antiguidades de Nova York visitou a vila de Mondragone, perto de Roma. Ele estava à procura de livros preciosos. O nome do negociante era Wilfrid Mitchell Voynich. Ele foi até o local, pois sabia que muitos textos históricos de uma escola jesuíta estavam lá guardados. Um dos baús que o Sr. Voynich recebera autorização para olhar continham os bens de um dos maiores eruditos do século XVII, Athanasius Kircher. Entre todos os livros raros encontrados naquele baú, o Sr. Voynich se deparou com um que era diferente de todos que ele havia visto. E, muito curioso para saber os segredos que aquele manuscrito trazia, o comprou e dedicou o restante da sua vida a tentar decifrá-lo em segredo. Contudo, Voynich morreu sem nem ao menos chegar perto da resposta. Após sua morte, o manuscrito foi enviado para o acervo de livros raros da biblioteca da Universidade de Yale, sendo considerado um dos mais famosos entre todos os outros. E desde então, ele vem sendo minuciosamente estudado por muitos especialistas de todo o mundo. Em suas 240 páginas de pergaminho, existe um universo superior a 1 milhão de detalhes gráficos e mais de 170 mil caracteres que se apresentam de maneira espetacular. E essa complexidade de textos e imagens, até mesmo os olhos dos especialistas costumam se perder.
Dizem os estudiosos que uma das coisas mais intrigantes desse manuscrito é a sua capacidade de nos propor diversas interpretações. Devido à sua grande quantidade de figuras, é possível teorizar tantas coisas que é sempre possível achar evidências que as justifique. Ninguém até hoje conseguiu ler os textos comprovando com certeza do que significam, mas, olhando com cautela todas as suas seções, é possível imaginar que ele se trata de algo relacionado à botânica e ervas. E é por isso que uma das teorias que permeiam o manuscrito é que ele fala de onde podem ser encontradas essas plantas, como elas crescem, em que elas podem ser usadas. Afinal, a medicina naquela época era primordialmente baseada no uso de ervas. Mas não só isso. Uma outra parte fundamental da medicina também foi incluída no livro: a astrologia. E é por isso que podemos ver no manuscrito diversos gráficos do zodíaco, das estrelas e do céu. São dezenas de páginas de constelações com diversos detalhes e bem específicos. Mas o que deixa mais intrigante é não saber exatamente o que estão dizendo na escrita. Será que o autor desse livro misterioso seria um gênio da medicina que queria esconder suas descobertas de curiosos ou concorrentes? Ou até mesmo se proteger daqueles que pudessem achar que o manuscrito seria algo como bruxaria? Talvez. O que sabemos é que o próprio Sr. Voynich encontrou uma pista que poderia levar ao autor anônimo do manuscrito. Em seu laboratório, enquanto fazia uma reprodução das páginas do livro, por acidente ele descobriu algumas palavras que estavam invisíveis no livro. Elas haviam sido apagadas bem na primeira página. Estes revelaram que a assinatura é de Jacobus de Tepes, um médico, botânico e alquimista do século XVII, muito famoso à época por suas poções medicinais. Em 1608, foi contratado pelo imperador Rodolfo II, que sofria de depressão e melancolia profunda. E somente os remédios milagrosos de Tepes conseguiam livrar o imperador de sua condição de tristeza. Então, tudo levava a crer que Tepes seria um misterioso escritor. E, se foi ele, por que teria escrito em códigos? Sabemos que os grupos que estavam associados à época com a prática da cura costumavam estar sempre em conflito com a igreja e com as autoridades. A alquimia estava intimamente relacionada com as práticas misteriosas e traziam muitos olhares desconfiados. Além disso, é sabido que Tepes se tornou um homem muito rico e famoso exercendo a prática da cura. Teria sido essa uma forma de esconder seus segredos para que eles não fossem descobertos pelos seus concorrentes? Uma das coisas que ficou clara com os estudos atuais é que as plantas retratadas não correspondem a nenhuma planta natural, já que muitos detalhes estão claramente fora de proporção e os especialistas notaram que alguns desses detalhes chamam a atenção para formas da anatomia humana ou até mesmo símbolos abstratos. Realmente elas não parecem com representações botânicas, a menos, é claro, que essas representações sejam como eram feitas na Idade Média, já que era uma tradição medieval não representar as plantas de uma forma realista, mas sim demonstrar o poder que cada uma tinha de especial. Já na época de Tepes, as plantas já eram comumente representadas de forma realista, e os especialistas não acreditavam que houvesse razão para que Tepes não as representasse conforme a sua época. Além disso, outros livros que estavam na posse de Tepes, que não foram escritos por ele, possuíam a mesma assinatura, idêntica que havia sido apagada do manuscrito Voynich. Então é fato que o manuscrito em algum momento pertenceu a ele, mas não há nenhuma comprovação de que tenha sido ele o autor. Outro fato que pode comprovar isso é que Voynich encontrou junto ao manuscrito uma carta escrita em 1665. A carta descreve que o livro teria sido enviado para Athanasius Kircher, em Roma.
Este foi um jesuíta, matemático, físico e inventor alemão, famoso por sua versatilidade de conhecimentos e particularmente sua habilidade para conhecimento das ciências naturais. Na época, acreditavam que ele conhecia todos os idiomas do mundo, e nos dias de hoje, ele é considerado o fundador da egiptologia. O manuscrito foi enviado para ele justamente para que fosse traduzido. Mas não se enganem, nem mesmo este gênio foi capaz de desvendá-lo, e devolveu o manuscrito dizendo que ninguém seria capaz de fazê-lo sem a chave para o código. Na mesma carta foi revelado que o livro pertencia à coleção particular de objetos misteriosos do imperador Rodolfo II, que na época era conhecido por possuir uma gigantesca coleção de livros de ocultismo e diversos instrumentos místicos e objetos mágicos de todas as partes do mundo. E um deles era o manuscrito Voynich. Quando o imperador morreu, deixou para trás uma enorme dívida, e muitos dos seus pertences foram dados como forma de pagamento. Acredita-se que foi assim que o seu médico Jacobus Tepenes tomou posse do manuscrito. Logo, definitivamente não foi ele o autor. Na mesma carta foi revelado que o autor poderia ter sido Roger Bacon. Roger Bacon, também conhecido como Doutor Mirabilis ou Doutor Milagre, foi um dos mais famosos frades do século XIII. Ele foi um padre filósofo inglês que deu bastante ênfase ao empirismo e ao uso da matemática no estudo da natureza. Ele estudou na Universidade de Oxford e na de Paris. Foi um dos primeiros europeus a ficar interessado em fenômenos ópticos. Estudou a formação dos arco-íris, fez experimentos com refração e reflexão da luz e trabalhou com lentes de aumento. A possibilidade de ter sido ele o autor do manuscrito Voynich foi levantada justamente porque, coincidência ou não, muitas formas desenhadas no manuscrito se parecem com formas que só podem ser vistas no microscópio. Poderiam ser essas representações de um mundo até então desconhecido pela ciência e Roger Bacon, durante seus estudos de óptica, teria conseguido de alguma forma visualizar essas imagens e relatado as suas descobertas de maneira secreta neste livro? Poderia ser possível? O mistério aqui é que, na época de Roger Bacon, não existiam dispositivos que pudessem de alguma forma mostrar essas ilustrações detalhadas. Somente no século XVII, quando foi construído um microscópio sofisticado o suficiente para que isso pudesse ser possível. Já foram levantadas também hipóteses de que o manuscrito teria sido uma falsificação dos séculos XIX ou XX, mas isso já foi descartado, principalmente quando amostras de laboratório das tintas usadas bateram totalmente com o material que era usado na época. Além, é claro, da datação por radiocarbono das páginas do manuscrito, que são feitas de pele animal, e concluíram que o manuscrito foi criado por volta do ano de 1404. E esse é justamente outro fator interessante. Esse livro, com certeza, foi muito caro para se produzir, principalmente devido à alta qualidade das tintas e à aplicação profissional de pintura realizadas por todo o livro. Isso fica claro principalmente ainda por ser muito nítida as cores centenas de anos após a sua produção. Então sabemos que, aparentemente, o autor desconhecido, além de ter investido anos de sua vida, ele custou uma boa fortuna para ser produzido. Logo, a informação contida nele, teoricamente, deveria ser bem valiosa. Talvez por isso tenha sido feito em código. Então, que código teria sido esse que o autor usou? Recentemente, na Universidade de Alberta, no Canadá, o manuscrito foi colocado para ser analisado por uma inteligência artificial em um supercomputador que reconhece mais de 400 idiomas diferentes. A IA analisa os caracteres individualmente, em grupos de palavras e até mesmo quantas vezes eles se repetem, em quais combinações e todas as possíveis nuances que podem mostrar em qual idioma ele teria sido escrito. E a conclusão em que a IA chegou foi que o manuscrito Voynich está escrito em hebraico. Apesar de não ter sido esperada,
Essa resposta da IA não surpreendeu muitos pesquisadores do tema. Afinal, já haviam teorias de que, se o manuscrito estivesse escrito em um dos idiomas europeus, ele provavelmente já teria sido decifrado, mas achavam que provavelmente seria árabe o idioma. Então, o hebraico deixou todos intrigados. Apesar de terem possivelmente encontrado o idioma do livro, ainda assim ele pode levar anos para ser traduzido. Isso porque muitos pesquisadores acreditam que o manuscrito tenha sido codificado na forma de alfagramas. Para aqueles que não sabem, alfagramas são as palavras cujas letras originais são alteradas de ordem para ficarem irreconhecíveis. Por exemplo, um alfagrama da palavra gato poderia ser agot. Então, agot seria a palavra gato encriptada. Para decifrar a palavra agot, teríamos que procurar quais palavras poderíamos formar com as letras que estão aqui presentes, que são A, G, O, T. Em português, teríamos duas possibilidades, gato e gota. E essas duas palavras teriam que fazer sentido com todo o restante da frase. E lembrem-se, toda a frase está codificada da mesma forma. Então, existem várias possibilidades de interpretação para cada palavra e cada frase. Logo, se a frase não faz sentido, alguma dessas palavras precisam ser mudadas até que a frase faça sentido. Agora, se em português já está difícil de entender, imaginem isso em hebraico. E foi sabendo disso que os pesquisadores desenvolveram um algoritmo que analisa esses anagramas e cria palavras no idioma, usando cada palavra que é possível ser criada para fazer sentido com as palavras em sequência. Então, ainda assim, é um grande desafio traduzir e descriptografar e montar todas as possibilidades de frases para poder chegar a uma possível tradução. Apesar de alguns resultados interessantes, como podemos ver, a IA não foi criada necessariamente para estudar os mistérios do manuscrito Voynich. E hoje em dia ela já deixou de trabalhar nesse tema para se dedicar a outros, e tudo que ela definitivamente conseguiu concluir é que o idioma de origem seria o hebraico. Alguns anos depois, um egiptólogo alemão estudou os conteúdos com base no hebraico e passou 3 anos da sua vida no manuscrito. Depois desse tempo de dedicação, ele teve algum êxito, inclusive publicando suas descobertas em 2020. Ele conseguiu traduzir uma série de parágrafos em várias páginas, e de acordo com as descobertas dele, parece que o manuscrito Voynich pode ter sido um livro de profecias. Mesmo assim, ainda há muita controvérsia, e os estudiosos ainda não estão convencidos, principalmente pelo fato de o livro ser tão difícil de ser completamente traduzido, e somente algumas frases aleatórias terem sido compreendidas, mas sem nenhuma garantia de que realmente sejam esses os significados. Desde então, o manuscrito começou a ser estudado com base nas descobertas. As pessoas acreditam que ele poderá um dia ser decodificado, mas recentemente uma nova questão foi introduzida. E se a razão pela qual ninguém conseguiu decifrar o código é porque ele não é um código? E se for uma linguagem real, mas uma linguagem que não é humana? Ou então uma que foi há muito tempo perdida e completamente esquecida pela humanidade? Talvez uma das civilizações que desapareceram? Vamos pensar um pouco. O que seria necessário para criar um código? Ainda mais um tão complexo que chegue a desafiar sua tradução por séculos, em que nem as maiores mentes de várias gerações foram capazes de compreender. E para além disso, nem mesmo a nossa tecnologia mais moderna tenha sido capaz de decifrá-la completamente. Bom, meus caros, esse é mais um dos mistérios em que a resposta só poderá ser alcançada com muito mais anos de dedicação. Afinal, séculos foram necessários para entender menos de 1% do que pode ser a mensagem do manuscrito. E tudo o que temos hoje é a motivação para continuar desbravando suas páginas em busca do que pode ser ainda hoje um dos maiores enigmas da humanidade. E então, meus caros convidados, para escrever um livro como este, primeiro você tem que saber tudo o que quer escrever, e depois você tem que converter para o código letra por letra, palavra por palavra. E isso é incrivelmente trabalhoso.
E a forma como o manuscrito foi feito não denota que ele tenha sido produzido de uma forma engessada como a maioria dos livros criptografados são. Muito pelo contrário. Os teóricos acreditam que a forma como ele foi escrito é tão fluida e contínua que parece improvável que o seu autor tenha ficado parando sempre a cada palavra para modificá-la, e que nenhum humano mais engenhoso teria sido capaz de realizar tal feito de maneira contínua, ao mesmo tempo que criava um código indecifrável, sem cometer nunca nenhum erro. Por enquanto, o manuscrito Voynich permanece o que tem sido nos últimos 600 anos. É um conjunto de espelhos que refletem a imaginação de cada um dos seus pesquisadores, sem nunca permitir que eles vislumbrem seus segredos internos, atiçando suas imaginações e provocando cada teoria, cada palavra, cada imagem a uma nova e incrível descoberta. Para vocês, meus caros membros que assistiram até aqui, o meu muito obrigado. Se você, meu caro convidado, chegou até aqui e ainda não faz parte dessa comunidade, o que você está esperando? Inscreva-se nesse canal. Se você gosta de mistérios, curiosidades, está no lugar certo. Então deixe seu like e o seu comentário para nos ajudar a tornar esse vídeo mais relevante para o YouTube. Se você puder nos ajudar compartilhando esse e outros vídeos que você gostou nas suas redes sociais, eu de coração fico muito grato. Está difícil crescer aqui no YouTube. O canal vem andando bem devagar e eu preciso muito da ajuda de vocês para continuar me dedicando a ele. Não se enganem, o tipo de conteúdo que fazemos é bem trabalhoso de ser feito. Existe muita pesquisa, tempo de edição, produção e eu gosto de entregar conteúdos com a melhor qualidade possível. Se você entende isso, eu tenho certeza que você vai nos ajudar. Eu garanto que não vão se arrepender. Então aqui vai meu muito obrigado a todos. Vejo vocês na próxima vez que abrir o acervo secreto. Até lá.